Pais queridos, esse é o dia que o Senhor nos fez, regozijemos e devemos se alegrar nele. É mais uma tarde de reflexão, de meditação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, depois você medite, ele fala assim, ainda que o homem exterior... Não, Paulo fala assim, que todos nós não estamos isentos de passarmos pelas aflições, pelas tribulações, pelos cadinhos da vida. E ele fala assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E todos nós, irmãos, quem pensa que servir a Deus requer facilidade, está enganado. Não estou aqui jogando um balde d'água na sua cabeça, então estou aqui desmotivando a você a continuar confiando no Senhor. A nossa confiança em Deus não está em adquirir coisas. A nossa confiança em Deus não está em conquistar coisas. A nossa confiança em Deus é saber que hoje será melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Ontem nós falamos sobre Daniel, capítulo 6, no nosso culto, no nosso momento de adoração, de oração e de louvor. E, irmãos, eu fico observando, ontem eu falando sobre estrutura, falando sobre geração, sobre pessoas. Nós lemos 2 textos ontem, de início, que foi Números capítulo 13, quando Moisés separou, por ordem de Deus, aqueles 12 homens para espiar a terra. E lemos Daniel capítulo 6. E eu quero nessa tarde, dia 21 de junho, falar um pouquinho sobre esses homens. E falar sobre esse homem. E falar sobre eu e sobre você. Todos nós, irmãos, fomos criados dentro de uma estrutura, dentro de uma conjuntura. Ali aprendemos hábitos, maus hábitos, costumes e maus costumes. E ontem eu até falei muito sobre Daniel, mas não falei sobre os 12 homens. Porque havia, irmãos, você vai observar, em Números 13, fala sobre como é que deveria ser esses homens. Seriam chefes de tribos, seriam líderes que iria realmente ver que eles tinham experiência, experiência na área geológica, na área geográfica. E Deus mandou Moisés separar 12 homens. Desses 12 homens, foi falado bem claro o que deveriam fazer na terra de Canaã. E esses homens que foram ver a terra, viram realmente como era a terra, viu como era o fruto da terra, mas também viram as necessidades da terra e os homens que habitavam na terra. Quando vieram trazer o relatório para Moisés, eles começaram a falar como deveriam falar. Mas depois, irmãos, eles começaram a ver o que não deveria ver e falar o que não deveriam falar. Interessante que desses 12 homens, somente 2 conseguiu entender o que Moisés pediu
e fez aquilo que o Senhor mandou. Aí se você for analisar, irmãos, isso é uma palavra muito tremenda. Eu vou continuar falando sobre essa palavra nesses dias do mês de junho, porque 10 homens tinham formação, tinham estrutura, viram os sinais que Deus promoveu e ainda assim não acreditaram naquilo que Deus tinha dito, porque Deus já sabia, porque foi Deus que criou a terra. Deus não mandou os homens espiar a terra como se ele não soubesse como era aquela terra. Ó, meu irmão, aprenda uma coisa. Ah, Jesus, muito obrigado. O que eu passo, o que você passa, você pensa que Deus não sabe? Você acha que o seu choro, que o seu clamor, você acha que a sua oração, que o seu desespero, Deus ele não sabe? Aleluia. Ah, meu Deus, me ensina a entender isto. Ah, meu Deus, me ensina a discernir o que o Senhor quer falar com esse que vai ouvir e comigo que estou falando e que estou te ouvindo. Parece que Deus mandou Moisés separar aqueles homens. Leia o texto, meu irmão. Deus ele detalha certinho como deveria ser o relatório. E você lendo o texto de Moisés falando com os 12 homens, parece que Deus não sabia como era a terra, parece que Deus não sabia como era o povo, parece que Deus não sabia qual seria o hábito do povo. Deus sabe de tudo, irmãos. Eu vejo até esse texto como Deus querendo realmente separar aqueles que seriam e aqueles que não seriam, aqueles que fariam e aqueles que não fariam. Porque aí, números 13, agora vamos para Daniel capítulo 6. Você vai ver lá o detalhe, como Daniel, meu Deus, seria bom, irmãos, se os meus inscritos tivessem um tempo para ouvir essa mensagem. Seria bom se os meus inscritos, que é muita gente, eu tenho uma congregação no YouTube que eu nem conheço. Eu tenho uma igreja no YouTube que eu não conheço esses componentes. Eu queria que você que é inscrito no meu canal escrevesse lá no comentário de onde você é, qual igreja que você congrega, porque meu WhatsApp, irmãos, está aí exposto. Eu tenho tanta gente no meu YouTube que eu nem sei quem são essas pessoas, se eles veem os vídeos que eu publico, se eles sentem aquilo que eu faço isso, irmãos, com zelo, com carinho, com amor. Eu posso ser até duro na minha instrução, mas não existe professor que ensine sem exigir, né? Todo instrutor, ele não vai ser fácil ou vai dar facilidade para aquele que está aprendendo, aprender de forma errada. Por isso que quando a gente, até falei hoje com um irmão, que, não, eu falei para o irmão que a Bíblia diz, né? Paulo fala que se você não governa bem a sua casa, como vai governar bem a casa de Deus? Então, irmãos, a nossa vida com Deus é uma vida de processo e de progresso, e não de regresso. E interessante, eu até falei com meu filho esses dias, que eu não quero ficar um velho para dar trabalho a ninguém. Pelo contrário, irmãos, eu quero aproveitar das minhas experiências, da minha particularidade com Deus e ser bênção para a tua vida. Eu quero que nessa fase minha, né, o pós 50, eu faço 55 anos agora, dia 26 de julho, em nome de Jesus. E essa fase da minha, eu até falei um dia, eu falo sempre, irmão, que
Eu quero ter uma velhice saudável, servindo. Não uma velhice inutilmente. A nossa tendência é crescer, produzir e fazer. A nossa tendência em Deus é multiplicar aquilo que temos adquirido e transferir aquilo que temos aprendido. E esses 12 homens, não é? Foram 12 homens que foram escolhidos para fazer uma grande diferença. Um desses 12 homens era Josué e Calebe. Eram homens que andou o tempo todo com Moisés e acreditava naquilo que era feito através de Moisés. Se você andar com um homem de Deus, com um homem que realmente te ensina e te incentiva a orar, a buscar, a clamar, meu irmão, por que Josué, quando Moisés ia ter audiência com Deus, ele ficava na porta da tenda, de prontidão? O mais lindo do texto, irmãos, é que Josué, né, Moisés, Calebe, são os homens que a Bíblia fala com tantos detalhes. Tanto é que em Números 13 fala desses 12 homens. E lá em Josué 14 fala desse mesmo homem chamado Calebe. Calebe, com 84 anos, né? Um coroão, com disposição. Ele disse: olha, Josué, Moisés, o homem de Deus, disse que a terra que eu pisar seria minha por direito. Hoje eu tenho 84 anos e a minha disposição para me ir para a guerra e voltar é a mesma, porque eu perseverei em seguir o Deus de Israel. Eu gostaria que os irmãos que são inscritos no meu canal dessem um alô, falassem alguma coisa, comentassem, tenha parte para você comentar o que você entendeu, o que você não entendeu. Porque, meu irmão, eu não sou o dono da palavra, eu não sou o perfeito na palavra. Eu estou buscando aquele que é perfeito, aquele que faz a diferença, que fala comigo e que fala com você. Por isso que vale a pena você, vai lá, escreve lá embaixo o que você não entendeu. Se comunique, se relacione, porque eu vou te responder. Então, irmãos, esses 12 homens, eles receberam como deveria fazer na missão. Aí, Daniel capítulo 6, você vai ver que foi o momento mais tremendo na vida de Daniel. Porque o rei Dario, ele via que havia em Daniel algo que não via com os demais que veio do exílio. E desse exílio se destacou Ageu, Jeremias, até Isaías, Neemias, Esdras, né? Amós. Essa turma tudo é uma safra, irmãos, de gente que era simples. Era uma safra de gente que talvez passou pelo processo para chegar ao propósito. Eu não sei se você nessa tarde teria paciência para ouvir esse vídeo até o final e escrever o que você entendeu. Porque a minha preocupação, por que você acha que eu venho para cá para gravar esse vídeo? Porque aqui, irmão, é um lugar isolado. É um lugar que ninguém vem, mas eu venho, porque eu não sou bobo. Aqui eu grito, eu choro, eu falo em mistério, aqui eu clamo, aqui eu corro, aqui eu entro pela mata dentro, porque, irmãos, aqui é o meu bosque. Aqui é a toca do leão da tribo de Judá. Então, nessa tarde, eu estou aqui meditando, trocando uma ideia, conversando com você, falando o que está no meu coração, que vem no coração de Deus para abençoar a tua vida. Daniel falando de si mesmo. Olha que loucura, irmãos. Como que pode? É só Deus. Como que pode Daniel falar de si e eu ler sobre um homem que escreveu de si e crer que Deus fez o que fez através desse homem?
Até eu falei ontem na igreja que as pessoas se empolgam muito. Daniel não era príncipe, Daniel era um líder. Daniel não era quem disse que Daniel era profeta? Porque ele tinha sonhos, porque ele falava em nome do Senhor. Só que, meu irmão, para Daniel ser o que era, ele pagava um preço que ninguém paga. Para mim estar aqui hoje, irmãos, dia 21 de junho de 2021, às 16 horas e 43 minutos. Irmãos, ninguém fala em nome do Senhor porque não tem o que fazer. Eu falei ontem na mensagem da noite que se o teu viver é Cristo, o teu morrer é lucro. O rei, ele separou 120 pessoas para assumir posições no seu reino. Entre eles estava Daniel. Mas se você não ler no capítulo 2 de Daniel, você vai ver que Daniel, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E o que ele fez? Ele pediu que o homem lá, o copeiro que servia, desse para ele e para alguns somente legumes e água. Leia o texto. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel tomou uma atitude de não ser o que todo mundo era, de não fazer o que todo mundo fazia. Irmãos, o temor não é medo, é respeito. Hoje, o que tem de irmãos, infelizmente, não culpa esses irmãos de ser o que são e de estar aonde estão. Irmãos, eu fui gerado no ministério, Bispo Heraldo Reis. Foi o bispo que me ungiu. E é bom quando você tem uma referência. É bom quando você aprende com quem tem uma referência. A minha vida, irmão, nunca tem pessoas que pensam, porque a gente realiza alguma coisa, é porque as coisas são fáceis para nós. Meu irmão, o que você passa, talvez eu não suportaria. E o que eu passo, será que você suportaria? A vida com Deus é uma vida de renúncia. Se você quer facilidade, sai da igreja. Que isso? Meu irmão. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é servir a si mesmo. Ninguém está disposto a pagar um preço por quem não vale nada. Jesus foi entregue no Calvário por alguém como eu e como você. E às vezes você pensa que você é tão importante, né? Você pode pensar que você tem tanta importância, mas se esquece que talvez tem pessoas que estão pior do que você. Aqueles homens tinham inveja de Daniel, porque Daniel, ele fez uma escolha. Você vai ser mal interpretado por muita gente por aquilo que você é. Você pode não ter nada, mas se você fala a verdade, já arrumou inimigo. Quando eu falo falar a verdade, meu irmão, não é ser moralista, não é querer ser melhor do que ninguém. Não, irmãos. Quando eu falo ser verdadeiro, é entender a verdade que você anuncia e a palavra que você denuncia. Vale a pena servir ao Senhor? Claro que vale. Com toda batalha, crise, dificuldade,
ainda é melhor estar na presença de Jesus. Aqueles homens, eles queriam paralisar, queriam impedir Daniel. Fala comigo! Deus te abençoe! Tamo junto! Então, o que Deus tem com a nossa vida são coisas grandes e firmes, que nós talvez não podemos entender ou não sabemos fazer. O Espírito Santo nessa tarde, ele quer ministrar o seu coração. O Espírito Santo nessa tarde quer reconduzir o seu coração. Eu não sei como é que você está, nem aonde você está. Não sei como é que está começando a sua semana. Só eu sei como eu estou começando a minha. Eu sei que é difícil, irmãos, servir a Deus. É difícil servir a Deus. Quem pensa que ser cristão, quem pensa que abrir mão, quem pensa que renunciar é fácil, engano seu. Mas ainda assim, com tudo aquilo que a gente passa, é melhor passar em Deus e com Deus. Porque, meu irmão, aí fora as pessoas estão tudo em desespero, sem direção, com medo de morrer de coronavírus. Só que muitos se esquecem que haverá um juiz e haverá um juiz que vai julgar toda a terra. Toda a terra. Daniel, a palavra Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Olha que coisa linda. Daniel foi um homem que se destacou. Interessante que Daniel é quase um livro de Apocalipse. Porque são palavras que lá no Novo Testamento, de Paulo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Apocalipse, fala sobre a profecia de Daniel. Olha que coisa tremenda, irmãos, que coisa séria. Até eu falei ontem que talvez você não vai escrever a sua biografia para ensinar a futura geração ou as futuras gerações, mas o seu testemunho, a sua perseverança, a sua fé, a sua convicção pode contagiar gerações. Hoje nós temos esses elementos chamados smartphone, temos as redes, virtuais, podemos falar, podemos se expressar, mas muito mais do que você falar, você tem que viver. Nessa tarde, irmãos, eu estou aqui, só Deus sabe como, mas ainda assim eu acredito num Deus que ainda faz milagres. Não sei qual é a sua posição, não sei qual é a sua instrução, não sei qual é a sua classe social, mas o Deus que eu sirvo fala aqui e fala aí. Então, os que vão ver esse vídeo depois, compartilhe. É meia hora de bate-papo, irmãos. Bate-papo que a nuvem desce e Jeová fala. Meia hora de palavra que pode mudar destinos. Tem muita gente, irmãos, e queria ouvir uma mensagem que dissesse assim para ele: levanta e anda. Eu falei ontem de Atos capítulo 3, que Pedro e João, ele ia para o templo orar. Só que antes de entrar no templo, tinha alguém enfermo na porta do templo pedindo esmolas. E Pedro e João, primeiro Pedrão, o robusto, falou assim para aquele aleijado: olha para nós. O que o cara entendeu? Vai me dar uma boa esmola, ou vai me dar uma boa oferta. Aí disse Pedro: não temos ouro, nem temos prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Nessa tarde, eu digo para você, meu irmão,
Eu posso não ter ouro, nem ter prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Deus, eu não sei agora, filho, o que você está passando. Não sei agora como você está, nem que posição você está. Mas o Deus que eu sirvo diz para você, essa tempestade é temporária. Esse mar agitado é temporário. Essa luta que você está passando é temporária. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Aleluia. Aí, os irmãos que estão inscritos no meu canal, compartilhe essa mensagem. Seja um evangelista. Irmãos, ser um obreiro não é estar num templo, é ser útil. Tem muitos inúteis dentro do templo. Tem muitos que querem resposta de Deus, mas não faz nada para Deus. Você pensa que Deus é besta? Ou Deus faz negociata? Ou Deus faz chantagem? Se você não der, eu não te dou? Não, irmão, não é assim não. Deus não age assim. Aleluia. Deus, ele age com a verdade. Olha o fundo musical. Essa é a minha vida, irmãos. Seria bom se você entendesse esse princípio. Você vai ver lá no texto de Daniel capítulo 6, que quando ele ouviu que havia um decreto que mexia com a sua conduta, Daniel era honesto. Daniel era ex-presidiário. Só que Daniel estava na posição que Deus queria. Porque Daniel, ele sabia na oração que poderia acontecer. Não pense você que ora, que as coisas vai facilitar para você. Pelo contrário. Se você tem uma vida de oração, não vai ser fácil você resistir ou suportar o que pode vir. Não vai ser fácil, mas você supera, você resiste e você vence. Não adianta, irmãos, queremos ser independentes, que nós temos uma formação ou temos um costume. Tem pessoas que pensam, porque tem um costume, ou que foi criado dentro de uma cultura, igual eu falei com a irmã agora de tarde, ela falou para mim, que não é fácil, que não cai do céu. Realmente não cai do céu, cai chuva. Do céu brilha o sol. Mas se você orar, Deus faz cair fogo do céu sobre a tua vida. Olha que coisa linda. Vem assim na minha mente agora. Aleluia. Do céu cai chuva, do céu cai fogo, do céu cai maná, do céu cai cordonizes. Do céu pode vir muitas coisas. Depende como você está olhando para o Senhor dos céus. Esse céu, camada de ozônio, realmente pode não cair, né? Pode não acontecer nada. Mas se você se disponibilizar para servir a Deus, Deus fará com que do céu caia realmente o recurso que você precisa. Aleluia. Se você lesse a Bíblia, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, meu irmão, você que vai ver esse vídeo, se você talvez orasse mais, se entregasse mais, se comprometesse mais com Deus e com a sua obra, você ia ver, você poderia até passar por aperto ou por aflição, mas seria temporário. As pessoas querem pedir a Deus o que Deus já deu, só que a pessoa não faz nada.
Tem muita gente, irmãos, que pensa que Deus é besta. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, com Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, até falei ontem, falando sobre cultura. Irmãos, se hoje eu resisto, eu persevero, eu batalho, eu acredito, ainda, olha, o diabo, ele sabe que eu sou insistente, eu sou perseverante. As pessoas confundem teimosia com perseverança. Teimosia é obra da carne. Você não querer ouvir o que o incrédulo fala, isso não é opção, é conhecimento. Porque o Deus que você serve é um Deus completo, com airbag e tudo. Deus não faz nada pela metade ou aos pedaços.